Agora melhorou. Pronto, agora trocou. Boa noite, gente. Nós estamos com a Melissa Santos. A Melissa é uma portadora de hidradinite também e ela já fez uma cirurgia. Então, ela vai contar para a gente quando começou a hidradinite dela, todo o caminho que ela percorreu até chegar na cirurgia, o resultado da cirurgia dela e como ela está agora. Bora lá, amiga? Vamos. Com Boa quantos noite. anos? Ó, Lu, a primeira vez assim que eu falo assim que eu tive uma lesão mesmo foi aos 12 anos, entendeu? Que eu tive uma lesão bem característica de hidradenite, mas nessa época eu também não fazia ideia do que eu tinha, entendeu? Era só o furúnculo, né, como era tratado. E aí sempre quando a gente estava em casa, a gente estourava ali, saía e parava. Eu fiquei uns bons anos aí e eu tinha só, tipo, uma lesão a cada 6 meses. Então não era uma coisa muito recorrente. E eu E morava em Cuiabá na época. aonde Desculpa. era a lesão? Aonde Essas era? que eu tinha eram na coxa. Elas eram na coxa mesmo, perto da virilha, mas eram bem na coxa mesmo. E ficava ali, davam mais ou menos uma semana, estourava e passava e pronto. Eu não usava antibiótico nem nada, nem pomada, eu deixava ela estourar sozinha. Até que começou a ficar um pouco mais recorrente, um pouco mais recorrente. Eu comecei a ter mais dor. E quando foi em 2017, eu desenvolvi um abscesso perianal, bem na borda mesmo da bunda, ali, bem próximo à saída do ânus mesmo. E esse ali, assim, foi um dos piores que eu já tive até hoje. Mesmo depois tendo lesões mais graves da doença, né? Esse foi, assim, um dos piores. Eu tive, fui para o hospital, acho que é a primeira vez também que eu cheguei aí o pronto-socorro por conta da hidradinite. Ainda não sabia que eu tinha hidradinite, era foliculite já aí, já tinha dado uma evoluída. Fui pro hospital, eles falaram, fizeram o exame, falaram que ia ter que fazer a drenagem cirúrgica, não tinha como. Fiz a drenagem cirúrgica, fiquei uns dias no hospital. E aí, mas só tinha aquele, não tinha mais nenhum, era só aquele. E aí o médico foi e falou pra mim, falou assim, é bom você ir num gastro ou num prócto, porque pode ser doença de Crohn, por conta da região, né? Porque doença de Crohn pode também dar abscesso na região perianal. E aí eu tive mais alguns na região perianal, fui para um prócto, ele fez a colonoscopia tudinho, mas não deu nada, o intestino estava tudo bem, não tinha nada no intestino. E aí, quando eu fui nele, tinham estourado duas lesões na coxa, uma em cada lado da coxa. E elas tinham estourado o abscesso, mas depois não cicatrizou e ficou bem característica a lesão da HS mesmo. E aí, na hora que ele olhou, ele viu, ele falou, não, que você tem não é Crohn, que você tem hidradenitis supurativa. É uma doença do folículo do pelo, você precisa passar num dermatologista para ele te acompanhar, para você poder fazer o tratamento. E aí eu fui num. Aí foi a luta, né, para conseguir achar um dermatologista. Mas achei, fui nenhuma. Ela me diagnosticou. E como era bem no começo ainda, comecei a usar mais antibióticos orais, né, e antibióticos tópicos, pomadas, essas coisas. Fui usando, fui fazendo tratamento. E isso já era 2018, né? Tava aí com os meus 19 anos. E até então, a doença tinha tido uma progressão bem lenta nesse período, porque a gente sabe que tem pessoas que sofrem desde os 12, 9 anos, né? Eu ainda tive anos bem latentes dela. Depois dessas duas da frente, começaram a estourar várias, principalmente nessa região, virilha, vagina e região do bumbum do ânus. E foram estourando, estourando, estourando várias, várias, várias. E nesse meio período, eu fazia tratamento no convênio. Então aí eu perdi o convênio, né? Porque meu pai ficou desempregado, a gente não estava mais pagando. Então eu fui pro SUS. Fiquei um tempo sem passar com dermatologista, quase 6 meses. E aí acho que foi onde meu caso mais agravou mesmo, que eu estava totalmente sem acompanhamento. Comecei a passar no SUS e logo que eu comecei, eles já falaram para mim sobre a orientação de tomar o Mira, né, o adalimumab. Explicaram como funcionava a medicação, como ia funcionar o tratamento, todos os processos que iam ter que ser feitos. E a gente, numa tentativa ali de
parar, né, a progressão da doença, a gente aceitou. Ali eu já estava no grau 2, entendeu? No Hurley 2, já estava mais avançado. E fui começar a tomar medicação. Corri atrás dos exames, fui fazer. Eu ainda peguei o outro processo administrativo, então tive que, tipo, Secretaria da Saúde, fazer perícia, todo aquele tempo mesmo que vai aí do processo da medicação. Fiz certinho, consegui, comecei a tomar as 4 doses, né, uma em cada semana, fiz a dose de ataque e comecei. No primeiro mês foi, assim, tive um resultado muito bom, as lesões chegaram a secar bem, entendeu? Eu tava muito tempo usando, eu usava fralda, né, porque como era região íntima, saía muita secreção, não tinha como ficar fazendo curativo. E eu já estava há muito tempo usando absorvente, eu comecei a ter alergia, então eu migrei para aquela roupa íntima da Tena da Plenitude, que é como se fosse uma calcinha, né, o formato da fralda. E eu usava aquela quando eu ia sair, quando eu ia fazer as coisas. Então, eu estava mais ou menos nesse estágio. Então, quando eu comecei a tomar o Mira naquele primeiro mês, eu não precisei mais usar. Voltei a usar a calcinha normal, não estava precisando mais fazer curativo. Fiquei muito animada, como qualquer portadora acho que ficaria. O segundo mês também foi mais ou menos assim, mas depois do terceiro mês, não sei o que aconteceu, meu organismo não deu mais uma resposta favorável à medicação. E aí parei de ter resultado. As lesões voltaram a totalmente inflamar de novo, começaram a sair novas em novos lugares, ali na região mesmo da virilha. E aí começou a piorar muito, e nesse período eu comecei a tomar medicação em setembro de 2019, quando foi em janeiro de 2020, eu já estava no grau 3, ali na região. E como eu tinha uma fístula na região perianal, por conta daquele primeiro abscesso que eu tive em 2017, eu precisava passar no proctologista de novo, fazer uma ressonância da pelve, porque eles tinham que fazer uma cirurgia para corrigir essa fístula. Fui fazer essa cirurgia. A cirurgia, o médico foi e falou que todas as minhas fístulas da hidradenites se comunicavam com essa fístula atrás do perianal. Por dentro elas estavam todas conectadas, todas mesmo. Então eu ia ter que fazer a cirurgia da hidradenites, poderia tentar outras formas, mas eu precisava fazer a cirurgia. Então eles me encaminharam para a cirurgia em janeiro, marquei a cirurgia, consegui marcar para março, isso tudo pelo SUS. Marquei a cirurgia para março e aí fui fazer. Fiz a cirurgia no dia 13 de março, fiz a cirurgia em forma ambulatorial, com anestesia local. Foi bem dolorido, porque era uma região que estava inflamada, então mesmo com anestesia, para pegar a anestesia, anestesiar uma região inflamada é muito dolorido. Então eu senti bastante dor. O procedimento foi assim, até que tranquilo, não demorou muito. Terminei a cirurgia, estava bem. Eles viram meus sinais lactais, estava tudo normal. Voltei para minha casa e o primeiro dia até que foi tranquilo. Eu operei no dia 13 e no dia 16 foi declarado aí que o Covid era pandemia, né? Então, lockdown aqui no Brasil, fechou tudo. E no dia 16, nessa segunda-feira, a médica que me operou ligou para falar que o ambulatório iria fechar. E aí eu perguntei para ela como que ia ficar, porque a minha cirurgia tinha aberto, né, nesses 3 dias, que a gente sabe que é uma coisa que pode acontecer, a minha abriu. E aí ela foi e falou para mim que era para continuar os cuidados normais. Só que eu fiquei muito, assim, preocupada, porque quando eles me passaram o antibiótico, eles passaram acho que para 15 dias, porque era quando eu ia tirar os pontos. Então na minha cabeça estava o seguinte, eu vou tomar antibiótico por 15 dias com a cirurgia fechada. Legal? Só que se a cirurgia abriu e eu não vou mais voltar lá com 15 dias, como é que vai ficar essa questão do antibiótico? Eu não posso ficar com uma cirurgia aberta sem tomar antibiótico. Eu corro um risco de infecção bem alto, né? Ainda mais porque eu também continuei tomando o Mira. Eu não parei de tomar o Mira para fazer a cirurgia. Entendeu? Eles avaliaram que no meu caso não seria uma boa, porque como a doença estava num grau muito forte, muito avançado, muito inflamado, se parasse poderia ter um pico maior e eles não conseguiriam fazer a cirurgia. Então por isso não pararam. Fiz a cirurgia, falei com ela falou que não era para mudar nada, continuar os cuidados, lavar do jeito que estava lavando, manter repouso ao máximo. Fiz tudo isso. E quando meus pontos abriram, eles não caíram como da maioria, né? E como eu não tinha tirado, os pontos ficaram. Como a minha prima é enfermeira, eu pedi para ela vir dar uma olhada em mim, né?
ela mora aqui do meu lado, ela veio, olhou. E aí alguns pontos estavam infeccionando, porque eles abriram, ficaram grudados na pele, estava criando uma pele ali por cima, uma crosta. Começou a me ajudar, começou a limpar, tirou os pontos. E aí meus antibióticos acabaram, né? Deram os 15 dias, e a gente recorreu ao posto de saúde aqui, mais próximo, fui lá. A ginecologista olhou lá no meu posto, não tem dermatologista, né? Geralmente eles encaminham para um outro serviço, mas a ginecologista nos atendeu, ela conhece hidradeniite, já passava com ela. Ela passou alguns antibióticos, mas ela falou para mim que eu ia ter que voltar para o cirurgião me ver, porque ele tinha que ver, tinha que fazer alguma coisa, né? Mas paciência, estava tudo fechado, não tinha como, não tinha o que ser feito. Nesse período de março, meu pai começou a trabalhar numa firma. E aí a gente voltou a ter convênio. Mas eu não procurei o serviço nem nada, eu continuei em casa, fazendo os cuidados que a gente estava fazendo. E quando foi em maio, eu comecei a desenvolver lesões na axila, as minhas duas axilas começaram a inchar, nódulos, né, da hidradeniite. E aí eu resolvi falar com a minha mãe que eu acho que a gente devia ir no médico. Eu comecei a ter febre, o cheiro da secreção começou a ficar muito mais forte do que o que a gente está acostumado na hidradeniite. Começou a ficar muito forte. Eu comecei a ter muita febre. E aí eu falei, mãe, eu provavelmente estou entrando num quadro infeccioso, então a gente acha que é bom a gente ir para o hospital. A gente estava com medo, como acho que todo mundo fica, né, com medo de ir no hospital no meio de uma pandemia. Mas a gente foi. E aí a gente foi no hospital pelo convênio. Fomos pro hospital. E aí eu até falo que eu fui muito sonsa, porque eu achei que eu ia, se eu internasse, eu ia ficar 7 dias, fazer tomar um antibiótico na veia e ia sair de lá. Mas quando eu cheguei lá, fiz os exames, fiz também uma ultrassonografia da axila para eles verem como que tava, né, a inflamação. Eles viram meu exame de sangue e eles resolveram me internar. Internaram, chamaram a equipe da plástica para passar, para ver a minha cirurgia. E a equipe da plástica foi me ver, e da equipe da plástica, vendo, avaliando, eles conversaram com a gente, o médico e a médica conversaram comigo, e eles foram bem sinceros. Eles falaram, ó, isso aqui tá muito feio, a sua cirurgia tá infeccionada. Como as minhas fístulas, todas elas se comunicavam por dentro, então quando infeccionou essa cirurgia minha, por dentro infeccionou toda a pele. Então eles tinham que tirar toda aquela pele que estava infeccionada. Então, eles iam precisar levar para o centro cirúrgico, fazer todo o desbridamento que eles chamam, né? Que é para tirar essa pele que está morta, na verdade. Uma pele que está morta. Tirar toda essa pele, carne, gordura, tudo que tinha ali. E eles, por conta da sepsis, né? Que eu tava, da infecção que eu tava, eles me mandaram para UTI. Fiquei na UTI 3 dias, fiz a cirurgia. E aí começaram todos os processos, né? Como eu perdi muita pele por conta dessa infecção que eu tive, eles iam precisar dele o mais saudável possível para poder ali da frente dar seguimento aí nos procedimentos cirúrgicos. Então, ao todo, eu fiz acho que mais de 20 trocas de curativo no centro cirúrgico. E nessas trocas que eles colocaram um curativo, eu não sei se vocês conhecem, ele chama de VAC terapia, porque ele uma esponja que tem prata, tem alguns outros antibióticos nela. Ela é colocada dentro da ferida, aí, na ferida cirúrgica. Tem um plástico que fica em cima, né, fechando. E ela suga toda aquela... tudo que tiver ali. Tira toda a bactéria, todo o vírus, todo o fungo que tiver ali. E eles fazem isso para ajudar mesmo a melhorar a pele da pessoa. E principalmente diminuir o tempo, porque como eu já estava basicamente assim toda aberta, toda vez que ficava fazendo o curativo convencional, que eles falam, você abre e você está criando uma chance ali de criar uma infecção, de cair alguma coisa ali e infeccionar de novo. Então eu fui fazendo esse curativo, essa troca de curativo era feita apenas no centro cirúrgico, porque é extremamente dolorosa, né, colocar uma coisa dentro de uma ferida, né, e ia toda segunda e toda quinta, feita sob anestesia geral, né? Então, entubava toda segunda e quinta. Fiquei mais de 137 dias no hospital. E o que aconteceu nesse meio tempo? Até esqueci de falar isso no começo.
Todo esse processo cirúrgico, gente, se deve por conta do que eu não tive um pós-operatório correto. Se não fosse uma época de pandemia, se fosse um outro contexto, eu tenho certeza que as coisas não sairiam do jeito que saiu, entendeu? Porque abrir cirurgia é muito comum. Você conversa com um portador que fez cirurgia, é muito comum abrir a cirurgia. Às vezes a pessoa iniciar um processo de infecção, mas rapidamente você entra com a medicação correta, isso não chega ao ponto que chegou. Só que como isso aconteceu comigo, eu fiz todo esse processo cirúrgico, eu precisei tomar muito antibiótico, antibiótico muito forte, antibiótico tipo que só tem em hospital e só dá na veia, entendeu? E isso matou a minha flora intestinal, as bactérias que vivem no nosso intestino, a maior parte. Teve uma aí que sobreviveu, que é uma bactéria chamada Clostridium, que todo mundo tem na nossa flora. Ela não é uma bactéria do mal. É que ela sozinha, multiplicando que nem doida, ela vai fazer mal. Tudo em excesso faz mal, né? E com isso ela foi multiplicando que nem doida no meu intestino. Ela comeu uma boa parte do meu colo, um pedaço do meu colo. E eu tive perfuração intestinal, tive vazamento de fezes aqui nos órgãos, ser levada às pressas para cirurgia, tiveram que abrir minha barriga, fazer toda uma lavagem intestinal e dos órgãos em si. Fui para UTI, assim, eles não sabiam se eu ia ficar viva, porque meu pulmão parou, meu fígado parou, voltei pro quarto entubada, voltei em diálise, tomando muita droga. Acho que eu nunca tomei tanta medicação. Eu tenho o relatório de alta, né, que a gente sai. É tanto remédio que eu nunca nem vi na minha vida, entendeu? Eu tive essa complicação por conta disso. E aí fui melhorando dia após dia, né? Fui tirando, como a minha mãe fala, fiozinho por fiozinho, eles foram tirando, foram desmamando. Graças a Deus sobrevivi, fui melhorando. E aí assim que passou esse quadro crítico, né, que eu tive dessa complicação, eles voltaram para cuidar da outra cirurgia da adenite, porque a adenite eu não tinha mais. O que eles estavam fazendo era revitalizando a pele, porque fizeram a cirurgia, mas agora você tem que cuidar da pele, tem que tratar, tem que fechar a pele. Eu cheguei a fazer câmera hiperbárica antes de eu ir para a UTI, a minha cirurgiã queria que eu fizesse câmera hiperbárica, só que depois, quando eu fiquei muito instável e não podia ser removida, não deu para fazer mais, mas ela associou aí a câmera hiperbárica no começo do tratamento. Fui fazendo enquanto deu, né? Era bom, eu gostava, era até uma terapia, eu saí um pouco ali daquela loucura que era o hospital, né? E fui indo, e fui melhorando, dia após dia, fazendo muita fisioterapia no hospital, continuei com o curativo. Mais pra frente, eu precisei fazer um enxerto na região da virilha, porque a minha virilha, principalmente a parte de cima, ela era extremamente machucada por conta das lesões da adenite, era bem profunda as lesões. Então eles tiveram que tirar muita coisa e para não ficar feio esteticamente, porque realmente tinha ficado feio esteticamente depois que a gente fez a cirurgia, eles optaram, né, por indicar um enxerto. Eu também achei que seria a melhor opção. Fiz um enxerto, deu tudo bem, graças a Deus. Fez a pega de primeira, né, que eles falam, não cheguei a perder nada do enxerto. E cicatrizou, que uma beleza, que até a própria médica ficou surpresa com a cicatrização. Fechou tudo. Hoje, depois da cirurgia, já tem 10 meses. Vai fazer 11 agora em abril. 11 meses que eu tô... Dia 6 agora, faz 11 meses. 11 meses que eu fiz esse processo cirúrgico. Tô sem lesão, entendeu? Nunca tive adenite. E agora, o que eu tô buscando é cuidar da alimentação e cuidar de outros fatores que antes eu não conhecia. Porque antes, eu até falo pra Sol, falo pra todo mundo que eu falo, eu não conhecia essa questão da alimentação, eu não conhecia da questão de quanto o nosso psicológico envolve no nosso corpo e afeta essa questão dos nossos... Eu não conhecia oxigenoterapia, fotobiomodulação, não conhecia nada, entendeu? Eu só sabia, toma um remedinho e é isso aí, entendeu? E por não cuidar dos fatores, piorou pra caramba, eu tive que fazer todo esse processo cirúrgico, mas no final deu tudo certo e passei. É porque, na realidade, nenhum médico indica esse tratamento paliativo, né? Me diz uma Exatamente. coisa, tinha 11 anos, que começou as suas lesões.
Foi na fase que você começou a menstruar? Foi logo após, entendeu? A minha menstruação. E você Foi bem reparou legal. que quando você menstrua, ela fica mais forte ou ela ameniza? A minha piorava, né, bastante, piorava muito, muito mesmo. Era só dar assim aqueles uns 2 dias antes da menstruação. Eu já até sabia que eu ia menstruar porque, nossa, piorava demais. Já inchava, ficava toda inflamada e aí era negócio. Tanto que eles até chegaram a associar no meu tratamento antes o anticoncepcional, porque ficava, era muito ruim mesmo quando ia descer. 11 anos e foi começar a tratar com 17, não é isso? Isso. E você lembra as medicações que eles te deram, Mel? Um dos primeiros que eu tomei foi a clindamicina. Um dos primeiros antibióticos que eu tomei foi a clindamicina. Depois da clindamicina, eles associaram a clindamicina ao ciprofloxacino. Criei resistência ao cipro, então eles tiveram que trocar. Aí começou aquele joga-joga, né? Cefalexina, aí já tomei a rifampicina, aquela que é a na veia, não a tópica, né? Na veia. Então sempre era assim. Vai dando um, vai dando outro, antibiótico. Eu não cheguei a tratar com corticoide nem oral e nem aplicação, porque eu tenho alergia aos anti-inflamatórios. Então, todos os anti-inflamatórios nem eu posso tomar. Então, eu não posso ficar tomando corticoide, porque se eu tenho alguma inflamação que não é para tomar antibiótico, eu tenho que tratar com corticoide. E se você fica dando muito corticoide, pode criar uma certa resistência. Como eu já tenho essa complicação dos anti-inflamatórios, eles não indicavam a injeção de corticoide no meu caso, né? Mas a minha médica até chegou a citar que tinha, que era um tratamento que em várias pessoas ajudava, mas eu não podia. O Eu que não que você podia. acha? Que o milho, você começou a tomar, no começo ele surgiu o efeito. Chegou 3 meses, ele já não surge mais. Pelas pesquisas que eu tenho feito, ele já não faz mais efeito nenhum. Com você também foi assim? Comigo foi exatamente assim. E a minha dermato, porque assim, quando a primeira pessoa que me falou do Mira foi a minha dermato e aí ela tinha falado tudinho, mas eu comecei a tomar o Mira mesmo, foi no SUS mesmo, porque eu já tinha perdido o convênio, não passava mais com ela. Agora que eu voltei, né, e aí a gente tava conversando esses dias, ela falou. Ela foi bem sincera comigo, porque ela trabalha no ambulatório do hospital aqui de Carapicuíba. Bem sincera pra mim e falou, os dermatologistas, eles vendem o Mira como se ele fosse... Oi? Às vezes dá uma travada aí. Peraí. Voltou? Tá normal a fala? Tá assim. Ela falou bem assim que os dermatologistas vendem para os portadores de hidradeniite como se o Mira fosse a medicação padrão ouro, entendeu? Você vai tomar e você vai ter melhora. Ela falou assim, não é assim. Porque nenhuma doença já é, porque cada corpo vai reagir de um jeito à medicação. E ela foi bem sincera, não é uma medicação que tipo, é certeira. Ela foi diferente da psoríase. A pessoa que tem psoríase, na maioria dos pacientes, eles tomam o Mira e eles ficam bem pra caramba. Mas para hidradeniite não é assim. Ela falou, tenho 7 pacientes aqui que fazem uso com Mira. Só 2 foram realmente, assim, bom salvador. Ela falou, então eu sempre tento deixar para o paciente, claro que é mais importante ele tratar a desinflamação do que ele ficar confiando que aquela injeção vai fazer todo o efeito, sendo que é isso mesmo. Após os 3 meses, ele já não é mais tão eficaz, entendeu? E às vezes eu me pergunto, Lu, não sei se você já chegou a fazer esse questionamento, porque no primeiro mês a gente toma dose de ataque, então é uma quantidade muito forte de remédio. E depois a gente toma as doses de manutenção. Às vezes eu me pergunto, será que não tem esse efeito mais por conta das doses de ataque que são fortes no começo, então você toma uma pancada de medicação, e depois, quando Por isso, normaliza a dose, não tem efeito. uhum, Eu acredito que seja mais entendi. por isso, na maioria dos Você, pacientes. nós não somos médicas, nós não somos cientistas, nada. Eu tenho uma ideia do que que me dá o gatilho na hidrademite. Você, como portadora, você conhece o seu corpo. O que que você acha que dá aquele gatilho que a hidrademite vem? Queijo.
derivados do leite, né? Pra mim, assim, é o que eu mais percebi, né? Pra mim, o queijo é o que mais, assim, eu percebi. Porque lá em 2019, a dermato lá da Unifesp, que é onde eu trato, ela falou bem assim pra mim: tira o leite da sua alimentação. Ela até falou: tira o leite, porque o leite não é bom. A gente viu que no estudo que o leite não é bom. E eu realmente tirei o leite. Só que o leite é uma coisa que eu quase não consumia, porque eu sou intolerante à lactose, entendeu? Então o leite já não era uma coisa que fazia parte do meu cardápio. Aqui o queijo era uma coisa que estava em tudo que eu comia. Então eu tirei o leite, tá, teve uma diferença. Só que eu não tirei o queijo, então não adiantava nada, entendeu? Porque o queijo, além dele ter aí da proteína, da caseína, o que nos faz mal, ainda tem muita gordura, né? Porque ninguém come queijo branco. A gente come cheddar, mussarela, prato, só queijo caprichado na gordura, né? Então, não tinha muito como. Mas Então, você acha assim, tudo bem, a alimentação, você acha que foi só o queijo, mas alguma outra rotina da tua vida, você acha que afeta? ansiedade. Eu tenho, eu falo assim, tenho, não, eu tinha, né? Depois da hidradinite, eu comecei a ficar extremamente ansiosa, até porque eu cheguei a interromper, né, minha faculdade, porque teve uma época em 2019, no começo, que eu não estava mais conseguindo ir para a faculdade. Eu fazia faculdade de estágio, não tinha como, eu não aguentava mais ficar sentada. As minhas lesões eram todas ali na região do bumbum, e eu tinha duas bem, um em cada lado do bumbum, bem na hora que se apoia, sabe? Então eu não conseguia ficar sentada de jeito nenhum. E eu tava muito fraca, porque eu já sofro aí com uma anemia crônica, entendeu? Agravada pela hidradinite. Então eu tava muito fraca, eu resolvi parar. No começo foi muito bom, porque eu percebi que meu corpo pôde relaxar um pouco. Só que depois eu comecei a ter muito crise de ansiedade, muito, muito, muito. E aí, como fica aquele ciclo vicioso, eu percebi que as minhas lesões elas pioravam muito, muito mais. E como eu não conseguia naquele momento controlar, né, o emocional, ter um controle ali ou fazer alguma coisa para me acalmar, isso acabava comigo. Eu estava sempre inflamada porque eu sempre estava ansiosa ou até perguntar aqui se o estresse também, ó, e o momento de estresse HS atacava também, atacava. Principalmente na época que eu estava na faculdade ainda, semana de prova, semana que tinha que entregar algum relatório, que você fica ali naquela agitação, era terrível. Eu vivia com a almofadinha para sentar, entendeu? Era aquela bagunça da hidradinite mesmo, Entendi. entendeu? Agora me diz uma coisa, outra pergunta que eu quero agora detalhes. A hidradinite, você acha que ela mexeu com alguma outra coisa no seu corpo? Porque no meu caso, tá? Ela me enfraqueceu a arcária dentária. Tem pessoas que têm fibromialgia, tem outras que começam a ter insônia. Você, ela te afetou em alguma coisa? Insônia. Eu durmo mal pra caramba. Depois da hidradinite, gente, eu passava assim noites e noites em claro. E eu tenho também muita dor no corpo. Assim, dores aleatórias, não é porque, ai, mal, não sei o que lá. Não, realmente dores. Principalmente quando eu tava atacada das crises, eu tinha muita dor aqui nas costas, essa região aqui, acho que do pulmão nosso aqui nas costas. Eu tinha muita, muita, muita dor. E aí eu não conseguia dormir, eu ficava achar uma posição mais confortável, mas era um negócio assim horrível. Então, pra mim, as piores assim, foi essas dores que eu comecei a ter, entendeu? E a insônia. E a insônia é uma coisa que até hoje não normalizou, entendeu? Essas dores, depois que eu não tenho mais, agora, como eu não tô mais com lesão, essas dores, elas sumiram. Mas a insônia é uma coisa que até hoje eu luto pra conseguir manter o sono equilibrado. Eu acho que nós somos irmãs gêmeas. Porque o meu gato também é o leite. Eu também tenho insônia, eu durmo 3 horas por noite. E eu também tenho essa dor aqui, ó. Parece que é no rim, né? É, Não parece? eu já fui parar no Parece que é entre. pronto-socorro. Peraí, que Não acho é, que deu. parece que é entre o rim e a espinha, não é isso? Isso mesmo. É insuportável, dá vontade de estar com a cabeça na parede.
Daí eu corro ozônio, 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 daí eu consigo tirar a dor, entendeu? Mas se eu tiver sem ele, eu sinto dor. Então, eu acho que nós somos irmãs gêmeas. Não, e é terrível, eu já fui. Agora, eu quero que as pessoas entendam, porque as pessoas falam que a hidrademite é uma ferida. Ai, gente, tudo isso por causa de uma feridinha, entendeu? Não, ela começa como uma ferida e ela termina um caos, entendeu? Ela te deixa sem vida social, ela te deixa sem mobilidade. É um horror, entendeu? Agora, na sua vida social, o que é que mudou para você? Aonde ela te afetou? Olha, eu vou falar, ser bem sincera em tudo, porque como a minha era aí nessa região que a gente senta, a gente levanta, e eu tinha assim muita fraqueza, Lu, muito, muito, muito. Eu não sei se com você ou com os outros portadores que estão aqui na live, coloca se isso acontece com você. Quando eu tava inflamada, e principalmente pelo grau que eu já tinha, tipo assim, quase todo dia eu tava inflamada, porque né, não cuidava de outros fatores, então quase todo dia eu tava inflamada. Então, eu tinha muita fraqueza. Então, eu basicamente não saía de casa. Eu não saía com os meus amigos. Quando eu saía, eu ia assim, eu ficava morrendo, porque eu não aguentava ficar sentada. Entendeu? Sentar incomodava. Ficar em pé incomodava, eu não tinha força para ficar em pé. Então, cada vez mais eu fui levando, entendeu? Eu ficava em casa. Eu conversava muito pelo celular, porque assim, eu sempre falei para específica, porque também no começo eu não conseguia, não sabia muito como explicar o que eu tinha. Mas eu sempre deixava claro que eu não ia, não era porque eu não queria, porque eu realmente não tinha condições físicas de estar lá. E eles sempre, graças a Deus, foram muito receptivos, entendeu? Fora do contexto de pandemia, não tinha problema, né? Eles vinham na minha casa, ou quando a gente ia se reunir, eles então falavam, ah, então vamos reunir na casa de alguém, porque aí, tipo, tem sofá, entendeu? A Melissa consegue ficar melhor e tal. Mas, no geral, assim, eu quase não saía mais. Eu sou cristã, então eu tenho o costume de ir para a igreja de semana, mas principalmente de domingo, né? E quando chegava a noite, eu tava morta, 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 morta. Então, por um bom tempo, eu fiquei muito tempo sem ir para a igreja à noite porque eu não conseguia. Porque mesmo sem fazer nada durante o dia, quando chegava à noite eu não tinha disposição nenhuma para levantar, para me arrumar e para sair. Entendeu? Tanto que eu até cheguei a trocar de igreja, fui para uma igreja onde os cultos eram matutinos, que eu estava disposta, eu conseguia ir, entendeu? Geralmente de manhã acordava um pouco melhor, acordava um pouco sem dor. Então eu ia, entendeu? De manhã. E quando chegava à noite eu podia ficar tranquila porque eu já tinha ido, já estava feliz, já tinha visto os irmãos, feito os meus rituais lá. Mas no geral afetou pra caramba isso aí, entendeu? Muito mesmo, porque eu simplesmente não tinha disposição. Emocionalmente. Ah, Abre o coração. olha, Nós temos, esses tem dias, tanta gente. esses dias eu tava falando com a minha mãe que no começo eu fui lidando, né? Fui levando com a barriga, empurrando com a barriga, né? Literalmente. Fui empurrando com a barriga, fui deixando pra lá. Até que um dia eu tomei um puta susto, porque eu tava parada e eu tava em casa com muita, muita dor. E nesse período eu morava numa casa com um sobrado. Então, como eu não ficava descendo, subindo, eu ficava só no meu quarto, eu ficava mais sozinha. E aí um dia, literalmente, eu pensei assim, será que se eu pular dessa sacada, eu morro ou eu fico na cama? Porque se for pra ficar na cama, eu continuo na cama que eu tô aqui. E na hora que eu me peguei pensando naquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso cuidar da minha cabeça. Eu preciso cuidar da minha cabeça. Não tem como, eu não posso ficar empurrando com a barriga, entendeu? E aí eu fui, a minha mãe foi, falei pra minha mãe, ela falou assim, não, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar ajuda, a gente precisa trabalhar isso, você precisa fazer ajuda disso. Mas acho que não tem como, entendeu? Qual o sentimento que você tinha para você passar isso na sua cabeça? Uma travada. Qual o sentimento que eu tinha? Para passar isso na sua cabeça. Na verdade, O sabe que quando que você você tá. ativa? O que que você sentia? Sabe quando, tipo,
no fundo do poço, entendeu? Eu, sinceramente, eu achava assim, tipo, que pior do que aquilo não existia mais nada, entendeu? Na minha cabeça naquele momento. Porque era como se eu tivesse me desligado do mundo. Eu tinha me desligado do mundo. Eu tava no meu quarto. Eu tava literalmente num quarto escuro, morrendo de dor. Eu já tinha tomado Tramal aquele dia, porque eu tava com muita dor. Eu geralmente não gosto muito de tomar remédios muito fortes, porque eu sempre tive medo de ficar meio viciada nessas coisas, que a gente sabe que essa medicação pode viciar. E como a gente tem dor frequente, pode ser um gatilho aí para um vício. Então eu só tomava quando eu tava muito ruim. Naquele dia eu tava muito ruim. E eu tomei a medicação, fiquei lá no quarto e eu tava morrendo de dor, não passava por nada aquele negócio. Já tinha feito compressa, as coisas que eu gostava de fazer e sabia que eram coisas que me ajudavam. Eu, tipo, por um momento eu me desconectei do mundo e fiquei ali, no meu psicológico, e eu fiquei ali e de repente eu pensei naquilo. E na hora que eu pensei naquilo, eu fiquei com muito medo, eu fiquei com muito choque. Porque eu nunca imaginei, tipo, que a minha condição ia me levar a um grau tão grande, assim, de perca de mobilidade, de perca de dependência, de perder coisas na minha vida social, na minha vida profissional, porque eu tranquei minha faculdade, tranquei as coisas. Aquilo foi me botando numa bolha tão, assim, ruim. E como eu não estava trabalhando no meu psicológico, estava literalmente levando com a barriga, eu fui afundando, 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 afundando. E na hora que eu me dei conta daquele pensamento que eu tive e fiz uma análise da onde a condição tinha me levado, tinha me tirado, eu tomei um choque. Eu literalmente fiquei em choque, eu tomei um medo. Eu falei, meu Deus, eu não posso pensar uma coisa dessa. Eu preciso me tratar, porque eu sei que a vida não é só isso. E mesmo que a vida continue nesse sofrimento, eu preciso achar uma forma diferente de enfrentar isso. Porque a minha vida é muito preciosa para eu ficar nesse quarto aqui, fechada, enquanto o mundo tá lá fora. Eu sei que a gente tem uma condição, tem momentos que são muito difíceis. Todo mundo, se a gente for sentar para falar um pouco e conversar, vai ter uma história triste para falar. Só que se a gente não cuidar da nossa mente, ela arrasta a gente para um lugar que às vezes pode ser muito tarde pra gente sair, entendeu? E eu fico grata de ter percebido isso a tempo, entendeu? De ter uma família compreensiva que acolheu, que me levou pra terapia, entendeu? Que inclusive eu faço até hoje. E recomendo todo mundo se conseguir fazer, entendeu? Porque eu consegui depois dar passos diferentes em todo o meu trajeto com a HS, a forma que eu vejo a doença, a forma como eu me vejo como ser humano depois da terapia, entendeu? Porque antes da terapia eu tava só afundando a passos largos. Porque é muito difícil, não tem como não mexer com a nossa cabeça, entendeu? Não tem como. O Sol, agora vamos contar para eles do que você está fazendo. Eu acho muito legal, Sol, o Mel, você e a Sol, que vocês estão fazendo. Porque esses grupos de WhatsApp, de Facebook, mas principalmente de WhatsApp, que hoje estamos em 6 grupos de WhatsApp, eles acaba sendo aquela terapia que a gente não pode fazer, ou não quer, ou não tem condições, porque lá existe uma troca de conversa, um desabafa, o outro responde, um está ruim, o outro ajuda, troca de experiências, e isso eu acho maravilhoso, eu acho isso, sabe, ótimo. Eu só tenho uma restrição quanto a esses grupos, que é a automedicação, porque as pessoas não conseguem atendimento, então fala assim, eu experimentei aquilo, deu certo, tu vai e experimenta. E aquilo, eu acho isso meio complicado e meio perigoso. Mas, fora isso, eu acho show de bola, porque você faz amigos, você, em momentos de tristeza, você tem alguém que te levanta, sempre tem alguém lá que aparece que está pior que você. Verdade. Porque, sabe, vamos não minimizando a dor de ninguém, não desfazendo os problemas que ela carrega na vida da gente social, na vida diária, enfim, tudo. Eu acho que a gente tem que tentar não aumentar o poder dela. Com certeza. Sabe? A gente fala assim, espera um pouquinho, eu tenho isso e eu vou ter que conviver com isso.
Então, eu tenho que ver a melhor forma de eu conviver com isso. Eu não posso aumentar ela para que ela me domine, para que ela domine a minha vida, entendeu? A minha vida é muito maior do que isso. Com certeza. Eu vou contar uma coisa. Eu, às vezes, quando a minha estava muito atacada, eu sempre usei muito decote. E eu reparei que, às vezes, eu saía, tinha pessoas que ficavam olhando no meu seio. Um dia eu falei, pera um pouquinho, a errada não sou eu, a errada é ela. Então eu comecei a fazer diferente. Quando a pessoa ficava olhando para mim, eu chamava ela e falava, vem cá, você está olhando aqui, né? Eu falava, vem aqui que você está olhando, né? Você sabe o que é isso? E eu explicava, naquele momento, a pessoa, ela se sentia mal porque ela via que ela estava julgando sem saber, e eu também passava um conhecimento para ela, e aquilo me foi mostrando de que a gente é mais do que tudo isso. Com certeza. Então, a gente tem que tentar não aumentar isso. E é por isso que eu acho muito legal, para quem está assistindo a gente, a Mel e a Sol fizeram um blog no Instagram que eu acho o máximo, que são conversas entre amigas. Então, são portadoras que conversam sobre as suas dificuldades, principalmente em relacionamento. Porque às vezes é muito difícil. As meninas. Esses dias eu vi uma menina de 25 anos e ela falou assim para mim, Luísa, eu nunca namorei e eu não sonho com um namorado, eu não sonho com uma vida em família, eu não sonho mais em ter filhos, eu não tenho mais sonhos. Ela falou, eu vivo para minha doença e está errado. E eu tinha tomado. Então, por isso que eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, porque é um bate-papo para a gente ver que nós somos muito maiores do que isso. Existem doenças piores. Gente, o maior jogador do mundo é o Messi, e ele tem uma patologia seríssima. E olha o que esse homem faz, sabe? Nós temos hoje as Olimpíadas de paraplégicos, olha o que aqueles homens fazem. Então, vamos começar a olhar, a voltar, a ver de uma outra forma, sabe? E, paralelo a isso, procurar um tratamento, sabe? Eu não posso isso, eu vou dar um jeito, sabe? É se informar, é tentar melhorar a qualidade de vida, mas tentar desencanar mesmo, até mesmo porque isso mexe muito com o emocional, e a gente sabe que o emocional agrava, né, Mel? Exatamente. É exatamente isso. Não é isso? Se não Eu cuidar queria que você falasse um pouquinho da ideia sua e da Sol desse blog, que eu achei o máximo. Claro. Ó, para você ver, eu comecei a falar em janeiro, né? Eu abri. Foi assim: a minha colega lá de Cuiabá, que tem Dradenite, ela já tinha um trabalho assim no Instagram parecido. E aí eu sempre ficava, minha mãe sempre ficava, vai Melissa, vai Melissa, você consegue falar, você consegue conversar com outras pessoas e tudo. Mas eu sempre fiquei muito assim, não, vamos deixar. E aí, depois da minha cirurgia, ela chegou e falou, tem uma menina que foi indicada para cirurgia e eu queria saber se você pode conversar com ela. E aí, tipo assim, eu tava no meio lá do hospital com a cirurgia dando tudo errado, a menina da cirurgia, gente. Falei, pera lá, vamos com calma. Aí comecei a conversar com ela tranquila, com muito medo, fiquei com muito medo quando falaram da cirurgia. E aí eu comecei a acalmar ela. E por que em janeiro? Porque em janeiro foi que eu terminei todo o meu processo cirúrgico. Eu até esqueci de comentar, quando eu fiz a cirurgia do intestino... A live é 50 minutos? Uma hora, né? 60, né? Mas... Tá. E aí quando eu fiz a cirurgia do intestino, eu cheguei a usar uma bolsa de ileostomia. Eu usei por 9 meses. Eu tirei em janeiro a minha bolsa de ileostomia. Então, quando eu terminei em janeiro a minha bolsa de... eu ia terminar ali em janeiro, o doutor falou pra mim, agora em janeiro a gente tira, final de janeiro a gente vai tirar. Precisei fazer fisioterapia, né, por conta do músculo estar enfraquecido. E aí ela veio falar comigo, porque ela já tinha terminado a cirurgia, ela tinha feito, tava tudo bem. E aí eu fui e falei com ela, e como ela já tinha virado minha amiga, a gente compartilhou algumas fotos.
E aí ela foi e falou bem assim pra mim, a Family, você não me falou antes sobre, porque você ficou com medo de me assustar, né? Eu falei, porque quando a gente faz isso, a gente tem uma responsabilidade, entendeu? A gente tá aqui pra falar sobre a nossa condição, pra mostrar que a gente é muito mais do que isso, pra trazer algumas informações que às vezes passam desapercebidas, mas principalmente não pra assustar as pessoas, porque se fosse pra assustar, a gente deixava vocês olhar as fotos aí na internet e pronto. Não, a gente está aqui para realmente criar um diálogo. Falar que o processo cirúrgico, ele é difícil na maior parte das vezes? Pode abrir? Pode. Pode infeccionar? Pode. Mas que a gente sobrevive, a gente passa, entendeu? É mais uma coisa no nosso caminho aí para tentar um controle, para tentar ter uma melhor qualidade de vida. E aí, quando eu terminei de conversar com ela, eu falei, acho que agora é o momento de eu criar aí. Aí eu criei, comecei a falar, né, aqui tudinho. E aí, um pouco tempo depois, eu conheci a Sol, por uma seguidora que me seguia e seguia ela. Aí eu achei, entrei, conversei com a Sol, e a gente brinca aqui em casa. Minha irmã até falou pra mim, nossa, mas parece que você conhece a Sol há um tempão. Porque foi uma coisa assim, entendeu? Foi papo, a gente conheceu, e aí a gente começou a conversar, a gente fez uma live junto falando sobre cirurgia, ela falando sobre a dela, eu falando sobre a minha. E aí a gente continuou conversando. E aí passou uns dias, a gente decidiu... Ela estava tendo uma dificuldade na rotina dela por conta do serviço dela como assistente de mídias. E eu também estava tendo uma dificuldade com as minhas rotinas de médico, de acompanhamentos, porque eu acabei ficando com algumas sequelas por conta de todo o processo que eu passei e agora tem. E aí ela foi e falou, por que a gente não junta o perfil? Que coloca todos os dias certinhos que a gente pode postar, pode fazer conteúdos. E aí eu amei a ideia, super concordei com ela, e é isso que a gente fez, entendeu? Então, a partir agora do dia 1 de abril, nós unimos, entendeu, as nossas duas contas. Ficou lá, vamos falar de HS, né, no Instagram. A Sol veio pro perfil. E aí a gente tá com vários projetos aí, justamente para nós, portadores, para mostrar justamente isso. A gente é muito mais que doença. Pode Eu falar. acho muito legal continuar nesse segmento de acolhimento, sabe? De você chamar outra portadora, ela falar dos problemas dela e você mostrar para ela que não é tudo isso, que não é só isso, entendeu? Que existem coisas piores, porque você sabe que às vezes uma palavra que a gente dá muda toda a vida de uma pessoa. E pessoas como a Sol, que consegue ainda enxergar esse sol, a gente tem até por uma obrigação humana, sabe? De passar para os outros isso, sabe? De tentar fazer eles enxergar que existe, sim, uma luz no fim do túnel. Exatamente. E que a gente é muito isso, que a vida é uma só e vamos sorrir, entendeu? Vamos com as nossas limitações, com todos os nossos problemas, porque viver é isso, né? Exatamente. A gente nunca está aí. Sem falar. Então, eu acho... Inclusive, até queria te falar que caso você e a Sol queiram, eu vi a última live de vocês estavam falando de relacionamento, de intimidade em relacionamento. Se vocês quiserem uma live com a doutora Andréia, que é uma ginecologista, ela tem um programa de TV na Record de João Pessoa, que o tema dela é justo esse. A relação íntima de mulheres, cuidar da intimidade, da autoestima da mulher. Então, a hora que vocês quiserem, só me avisar que a gente avisa ela, a gente fala com ela, tá? A gente quer sim, com certeza. Quero te agradecer de montão, imagina, porque eu tenho aprendido muito com vocês. E você é uma das pessoas que me recebeu super bem. E eu adorei conhecer vocês. Hoje a gente já tem um grupo de amigas, entendeu? Eu acho isso o máximo. E eu queria avisar todo mundo que está assistindo que até terça-feira nós vamos estar mandando o cadastro para todo mundo preencher, para a gente saber o grau de todo mundo, a situação que estão todos, para a gente ver para quem a gente vai encaminhar. E esta semana a gente começa a live apresentando o grupo médico do Dr. Charles Amaguchi, que vocês já conhecem o Dr. Charles.
Vocês já conheceram a doutora Andréia na live. E quarta-feira vem o doutor Ricardo Trajano. E a gente, essa semana, vai começar a apresentar a equipe para vocês saberem quem é que está ficando ali, estudando, tentando ajudar. E junto com o projeto, tentar dar uma força, ver o que a gente pode fazer, né? Porque o que a gente puder, nós vamos estar fazendo para vocês. E para mim, né? Porque eu também sou usuária. Então, então é isso, Mel. Eu queria te agradecer. Se você quiser falar agora, você fica à vontade. Imagina, eu que quero agradecer aqui pela abertura, pelo espaço, para a gente poder conversar, né? E só queria falar, eu acho muito importante isso que a gente faz, principalmente, porque hoje a gente está no estágio, eu falo assim, que são estágios da vida, né? A gente recebe o diagnóstico, a gente tem, acho que quase todo mundo tem aquele período que todo mundo dá uma pausa, tenta analisar, ver o que vai fazer da vida, como vai encarar aquilo, e depois a gente vai construindo novos estágios, né? Vai construindo uma nova autoestima, vai construindo novos pensamentos, adquirindo novos conhecimentos sobre o que nós podemos fazer para controlar a hidradeniite, coisas que podemos mudar nos nossos hábitos. Então, eu acho muito importante para a gente mostrar, porque às vezes a gente vê uma pessoa reclamando e a gente pensa assim, mas o grau dela é bem inicial. Mas a gente também já estava lá um dia, a gente já teve lá um dia. Então é muito importante a gente mostrar aqui para elas que hoje a gente está aqui, que vai passar, ela vai ajudar ela nesse crescimento, dar uma palavra de conforto e mostrar que existem alternativas que a gente pode e deve fazer, né? Pra gente continuar vivendo. A vida tá aí, a gente só tem uma vida, entendeu? Eu falo que eu ganhei mais uma depois da minha internação e eu quero aproveitar ao máximo, entendeu? Tudo que a gente puder fazer para melhorar os nossos hábitos, cuidar da nossa mente e se cuidar para manter aí a hidradeniite em controle, e tiver ao nosso alcance, a gente tem que fazer sim, entendeu? Então eu quero agradecer muito, Lu, pelo convite, agradecer muito pela iniciativa do projeto, isso é extremamente necessário. Eu nem sabia da fotobiomodulação e de nada disso, estou aprendendo agora com você. Isso é importantíssimo e esse projeto que você está desenvolvendo para nós portadores, menina, é incrível. É incrível demais. Ter alguém que olha pra gente e que quer ajudar, tá disposta, e isso vai mudar muitas vidas, impactar muita gente. Isso é incrível. Você é incrível, de verdade. Não estou sozinha. Nós somos um grupo de 10 pessoas e são tudo médicos maravilhosos, dedicados, interessados. E vocês vão conhecer todos eles. É uma pena a gente estar em pandemia, porque senão eu ia alugar um salão e ia chamar todo mundo para estar todo mundo junto lá. Enquanto não dá, vai ter que ser pela internet. Mas eu quero que vocês acreditem que a gente está fazendo o possível. E o que tiver no nosso alcance, a gente vai fazer. E te agradecer. Tá? Imagina, qualquer coisa, a gente... E a gente não tem problema na vida, a gente tem empecilhos. E empecilhos são para a gente poder pular eles, entendeu? Vamos dar um chute nele aí e ser feliz. Tá? Uma linda Páscoa aí para todo mundo, uma linda final de noite. Só um beijo para você que está aí. Ela tem que entrar porque ela não está com a vestimenta certa. Mas valeu. Obrigada. Imagina. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, Lu. Beijo. Beijo. Tem que... Opa, peraí. E aí, Rafa? Aperta o X, é isso? É. Apertei. E agora? Encerra o vídeo?